a gente chegou agora de novo aqui no nosso Momento São Pietro. Isso é muito bacana, falar de saúde, né? E hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Luiz Veleca. Tudo bom? Como é que Tudo está? bem. Seja bem-vindo aqui ao programa da Regina. Bom, a gente vai falar de um assunto que é bem comum, né, no nosso dia a dia, que é a ortopedia, mas que com certeza o São Pietro trata de uma forma especial. Certo. É importante, o que é o foco dessa nossa primeira conversa em relação à ortopedia? A tomada de decisão. Uma vez que existe o diagnóstico, que é o básico que o profissional da saúde da área médica consegue fazer, a tomada de decisão, ela tem que ser um processo em que ocorre a compreensão pela parte do paciente, que para de ser passivo em relação ao tratamento médico e começa a ser ativo. Então, o profissional que está dentro da nossa cadeia de atendimento, ele tem a obrigação de conseguir fazer o paciente entender a patologia dele e, a partir disso, guiar o tratamento com a decisão compartilhada em relação à sua própria doença. É interessante que a gente diga isso, que existe um tratamento, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, vou lá, vamos consultar, já vou sair bem. E não se trata disso. A ortopedia muitas vezes exige fisioterapia, exige muitas outras coisas, né? Com certeza. A nossa equipe multidisciplinar ela é ativa em relação a todos os tratamentos. Quando o passo inicial fisioterápico e o passo posterior com educação física, né? Uma vez que se fala de ortopedia, a reabilitação osteomuscular é imperativa. Eu sempre brinco com os nossos pacientes que entrou no consultório, se aderir ao tratamento, vai fazer exercício ao longo de sua existência, né? Agora já evoluiu bastante, né? Eu acho o tratamento ortopédico. Quando a gente era pequeno, por exemplo, a gente ia muitas vezes tudo se relacionava com imobilizar ou com isso. Hoje em dia eu vejo que evoluiu muito isso. Há uma grande diferença em relação ao que era o tratamento ortopédico e o que é o tratamento ortopédico. Um exemplo que pode ser utilizado são as botas ortopédicas utilizadas nas crianças, que eu hoje usei, com certeza, completamente se caiu em desuso, que a gente sabe que a evolução natural da criança é a resolução do problema, e uma pequena parcela que não atinge essa resolução do problema é lançado mão do procedimento cirúrgico no momento exato. O que são os problemas mais frequentes hoje, ortopédicos? O principal problema ortopédico enfrentado pela população geral é a dor nas costas, né? O que a gente sabe é que 8 entre cada 10 humanos vão ter um episódio de dor importante que vai levar, inclusive, à ausência no trabalho. E que são motivos variados, e muitas vezes nem são problemas de coluna mesmo, né? É verdade, com certeza. Os diagnósticos diferenciais incluem infecção do trato urinário, coledoclitíase, que são problemas oriundos da cavidade abdominal, e é uma lista bem extensa, aproximadamente 23 diagnósticos diferenciais. E aí a pessoa, quando chega lá, então, diz assim, olha, eu tô com uma dor frequente, constante, o que é a primeira coisa, assim, que se vai fazer nesse atendimento? Conversar. 80% da consulta médica e da consulta ortopédica se resolve através dos dados fornecidos pela anamnese, que é a conversa entre o médico e o paciente. Primeiro você conversa, tem que ter uma boa ideia de qual é a origem da dor, entender como ela funciona, e depois disso você vai para o exame físico propriamente dito, que consegue, através disso, fazer o diagnóstico. Uma coisa muito bacana que eu estou percebendo já dessa conversa do primeiro programa e a de hoje, né, que o São Pietro tem essa delicadeza e essa dedicação, né, nem sei se paciente é a palavra, mas eu digo porque hoje as pessoas, é tão corrido, quando a gente entra num consultório médico, geralmente a gente já diz assim, a dor de cabeça tá bem, eu vou te receitar isso, tu vai. Pelo que eu vejo de vocês conversam muito, é isso que eu tô dizendo. A ideia é tentar passar isso para a equipe. São 200 profissionais, o atendimento não é heterogêneo, mas a ideia é essa, que o paciente sinta-se acolhido, entendido e compreenda o mal que lhe acomete para poder se tratar. Essa é a ideia básica, com certeza. Quem mais tem problemas ortopédicos? Crianças, já que a gente falou nas crianças antes, ou adultos? No nosso centro, majoritariamente adultos. É mesmo? E na população geral também, né? Porque o número de adultos é superior ao número de crianças também. E o tratamento é relativamente fácil, quer dizer, ou não? Como tu disse, o paciente precisa entender uma série de coisas, mas a grande maioria fácil. dos pacientes consegue resolver com facilidade, mas não trabalho. Né? Ser fácil não significa que não vai ser trabalhoso. Exatamente, não é sair do consultório agora curado, é bem isso, né? É a pergunta básica que se faz para ter, normalmente, o tempo de tratamento é há quanto tempo esse problema está contigo.
ele não vai se resolver rapidamente, mas existe um caminho a seguir, e às vezes só o caminho já traz um conforto, esse conforto ajuda a pelo menos ter uma luz para poder resolver o problema, né? Bom, quero te agradecer muito, viu, Luísa, tua vinda aqui, e dizer que a gente vai continuar falando disso, vai continuar falando de ortopedia também, né? E aí vamos escolher outros temas. Você também pode, inclusive, nos sugerir aí de casa alguns temas que a gente vai tratar com certeza aqui com São Pietro. Obrigada mesmo pela presença de hoje. Eu que agradeço o convite.